amigo, amiga, confrades do programa Encontros com a Vida, estamos aqui de volta no segundo bloco. Rossana, antes de adentrarmos aqui na sequência dos tópicos, queria que você falasse um pouco sobre o lançamento do seu novo livro. Pois é, queridos amigos, mês que vem agora, o nosso 14º livro, sendo publicado pela editora Chico Xavier de Belo Horizonte, do meu amigo Zoldino Rezende, Lário Rezende, toda a equipe da editora. Enviamos um abraço aos companheiros da editora Chico Xavier. É o livro Qualidade de Vida e Autoconhecimento, que fala dessa nova consciência do terceiro milênio, desse novo ciclo que o Espiritismo chama de mundo de regeneração. Lançaremos o livro dia 20 em Vitória, como lemos no bloco anterior. Teremos um momento depois em Guaçuí, Manhumirim, aqui em Espera Feliz também, como o Marcelo leu no primeiro bloco. E é uma expectativa muito boa. Inclusive, o livro já deve estar à disposição semana que vem, mas já está havendo uma pré-venda da obra, Quem desejar adquiri-lo. Pelo Clube do Livro também, Pelo Clube do Livro também. Agora, diretamente, a pessoa pode ligar para a editora 0800 283 7147 ou enviar um e-mail contato@editorachicoxavier.com.br e pedir a obra Qualidade de Vida e Autoconhecimento. Então já está havendo uma pré-venda e semana que vem o livro já chega da gráfica e estará disponível para todo o Brasil. É uma alegria, Marcelo? É mais um filho literário, um trabalho. Cada período da nossa vida a gente produz um tipo de livro de acordo com aquilo que a gente vai aprendendo, com a espiritualidade, amadurecendo, tendo algo mais a dizer. E eu acredito que é um livro que o público, os queridos leitores vão apreciar. Estamos aguardando. Estamos falando aqui nesse programa de hoje sobre a Revista Espírita, o Reformador, da Federação Espírita. O título desse mês de junho de 2012, Benefício da Gratidão. Pegando alguns tópicos aqui, Rossana, a perfeição. Outra frase muito interessante de André Luiz: espírita consciente cresce em duas direções, renova-se moralmente e doma suas paixões. Esse pensamento nos faz lembrar o conceito de verdadeiro espírita presente no Evangelho sobre o Espiritismo, Quando define que verdadeiro espírita é aquele ser que está se transformando moralmente, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, na verdade, é o ser despertando-se e conseguindo comandar o seu universo emocional, sentimental, relacional. Em vez de o ser à mercê das paixões, ele vivencia suas experiências terrenas, ele não se afasta das experiências emocionais, afetivas, porém ele está desperto dentro da experiência. Então, o verdadeiro espírita é aquele que está na sua renovação moral, realizando o domínio de si através do autoconhecimento. O autoconhecimento é a ferramenta para realizar essa transformação moral. Nós só modificamos aquilo que antes conhecemos. Se eu não conheço, eu não posso modificar. Então não adianta abafar tendências, ocultar de nós mesmos, jogar para debaixo do tapete certas coisas, não. Precisamos trazer à consciência os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos desafios, analisá-los, apreciá-los e desenvolver recursos internos para transformá-los. Não é negar no sentido de destruir nada, Nós não vamos destruir o homem velho, nós vamos renová-lo, Então é uma reforma íntima. Gosto muito da palavra transformação, transubstanciação, renovação. Não é abandonar, mas é pegar aquilo que não está legal ainda e ir transformando, modificando. Então, a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é Deus, é justamente desenvolver essas potências internas, essas habilidades, nos conhecermos, nos autodominarmos. Então, esse é o grande trabalho da reforma íntima que o Espiritismo propõe, que é a reforma moral, aprendendo a domar ou dominar as paixões, transformando as más paixões em paixões elevadas, podemos até dizer, O espiritualista Pietro Baldi fala que Cristo alcançou
a paixão máxima pela humanidade. Quer dizer, paixão no sentido daquele amor profundo pela humanidade, né? Então os seres vão desenvolvendo, ou seja, é sempre ampliar aquilo que nós temos de bom, transformando os metais primários que nós temos no íntimo da alma em metais preciosos, em pedras preciosas. Eu pego essa nomenclatura, o autoconhecimento, e já foi falado aqui sobre o tempo, no bloco anterior, que nos leva à perfeição. Você saber usar esse autoconhecimento dentro de um tempo, né? Ou seja, não perder tempo nessa vida, vai em busca da perfeição. E saber, porque inclusive no meu livro que fala de autoconhecimento, eu digo, tem uma parte dedicada ao autoconhecimento, a primeira parte, e a segunda parte do livro é sobre autoamor. É muito complicado querer se autoconhecer se ele não se autoamar. Ele pode se deparar com algumas coisas internas e ele ficar muito mal. Então, conflitar. Então ele tem que se amar. Identificou algo que não está legal? Não. Eu vou trabalhar nisso. Não ter aquele perfeccionismo doentio e nem desejar dar um salto da noite para o dia e santificar-se. Vai pirar a cabeça, como falam os nossos alunos. Não adianta. Então é um trabalho, né? A natureza não dá saltos, né? Quando a gente amadurece num aspecto, a gente pode ir para o seguinte, mas tudo é processo e tudo é construção. Causa e efeito. Exatamente. Muito bem. Aqui está falando sobre a perseverança. Mesmo que as falhas que apontem, procura o irmão, hora a hora, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que agora. Bonito, né? Quer dizer, ontem, se hoje nós já conseguimos estar melhores do que ontem, isso é o que importa. Jesus disse, a cada dia basta o seu cuidado. Então comecemos a observar, mas melhorar em quê? O que eu falei ontem foi bom? À noite, propõe Santo Agostinho, a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Faça uma revisão do seu dia. Puxa vida, hoje eu falei com o Marcelo algo, não foi tão legal, não foi edificante, não acrescentou nada, foi um momento... Então amanhã eu já não vou falar isso. Amanhã eu vou falar de outra forma, né? Tem tantas formas de você até corrigir. Hoje eu falei com a minha esposa isso, então amanhã eu vou falar diferente. O meu amigo, hoje eu não agradeci a minha mãe pelo que ela me fez, eu não dei um abraço naquele meu amigo, aquele cara do serviço que me ajuda, o meu funcionário, o meu patrão, eu não fiz uma prece por ninguém, eu não lembrei de agradecer a vida, eu nem percebi o sol. Eu estava tão alienado, tão aturdido, que eu perdi o melhor da festa. Porque o melhor da festa está presente no agora. O melhor presente que a vida nos dá é o presente. O passado está no inconsciente, o futuro ainda não existe. O que existe é o agora. Então, a gente percebe isso, né? Façamos hoje. A cada dia basta o seu cuidado. Há uma tradução que diz, a cada dia basta o seu mal, né? Então, vivamos hoje a plenitude do hoje, procurando servir, que nós vamos estar reciclando o subconsciente, que é o passado, e já nos projetando para o superconsciente, que é o futuro de bênçãos que nos aguarda a todos. Quando estamos diante dessa proposta, é muito feliz esse termo renovação, que nós estamos falando hoje, da revista Reformador, que um termo vai ligando ao outro. Isso é alto amor. É alto amor. Né? Quando a gente começa a fazer essa retrospectiva dos nossos dias, né? Nós estamos analisando se não deu certo, por que não ter dado certo, e se deu certo, o que eu fiz para que isso possa continuar acontecendo, né? Então é muito interessante. É o despertar. Né? Vejamos, antes o ser caminha sofrendo, se alegrando, mas sem perceber o processo. Hoje a gente já caminha sorrindo, chorando, mas percebendo o processo. E trabalhando sobre o processo. Significa despertamento interior, evolução. É verdade. Agora um termo também muito interessante, doação. Tanto nos planos supremos quanto na terra onde estamos. Nós não temos o que temos, nós só temos o que damos. Bonito, né? Perfeito, né? O que nós temos em realidade? O que nós podemos oferecer ao mundo? O que nós temos é isso, né? Quer dizer, as nossas riquezas, os nossos amigos, nós temos porque é o que nós sempre podemos oferecer algo a eles, né? É um bumerangue que se lança à vida, né? Então, quer dizer,
Tudo que doamos, nós temos. Tudo que não doamos, estanca e morre em nós. Então, nós temos aquilo que podemos doar. É a matemática da lei divina, né? Você multiplica dividindo. Interessante, né? Na lei da matéria, se você divide, você fica com menos, né? A priori, né? Mas na lei divina, quanto mais você divide, mais você multiplica a alegria de viver. Então, hoje o conceito até de liderança tem a ver com isso. No passado, o líder era servido por um grande número de pessoas. Hoje, o líder é aquele que serve a um maior número de pessoas. Então, ele está o quê? Doando. Por que ele tem muito? Porque ele doa muito. Perdão. Quanto mais ele serve, mais ele tem alegria de servir. Quanto mais ele doa, mais ele tem para dar. E a vida vai planificando o ser, abundâncias chegam, valores chegam. Jesus disse, né? Falou dessa vida em abundância, que é a vida em plenitude, né? Você vê esses grandes mestres, esses grandes espíritos, como eles trabalham. Quanto mais trabalham, mais energia tem, né? Citamos de vez em quando o governador de Nosso Lar, que é uma colônia espiritual, e no livro psicografado pelo Chico, fala que o governador de Nosso Lar não tem férias. O júbilo dele é o trabalho, a alegria dele está integrado à vida. Porque trabalho não tem aquele conceito de castigo, não. É a alegria de fazer aquilo. Poder ser útil, né? Poder ser útil. E tem coisa melhor na vida. Por isso que o céu contemplativo das religiões, todo respeito às religiões ancestrais, ninguém quer. Quem quer ir para o céu ficar lá paradão, olhando lá e ouvindo harpas paraguaias? Ninguém quer isso. Se falar, quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Quem quer ir agora? Todo mundo desce a mão. Porque esse céu não tem graça. Jesus disse, meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Então a vida é pulsante. Até a poça d'água parada da mosquita. Imagina o coração e a alma da gente também. Voltando a falar um pouco sobre doação, tem uma frase muito interessante, enigmática, que fora da caridade não há salvação. Né? Então está doando não só bens materiais, não que isso não seja importante, que quem tem fome tem pressa, às vezes é o bem material que necessita no momento, mas doar conhecimento, alto amor, até mesmo pensamento. Muito bem. O outro, já falando de doação, seria agora o apego. Ó cristãos, vos apegais tanto aos bens da humanidade, que por certo não contais com os bens da eternidade. O apego é um assunto sério que devemos estudar. Tem gente que acha que o problema é ter dinheiro, ter coisas, ter riqueza. Não é. O problema é ser apegado àquilo que pensamos ter. Vamos elucidar. Nós não somos o cargo que ocupamos, o título profissional que carregamos, o carro no qual andamos. Essas coisas são materiais pedagógicos da evolução. E precisamos delas. Nós não vamos... Dinheiro não é problema, se for administrado de forma legal, elevada, edificante. Mas como o ser humano ainda tem uma visão muito restrita, ele se apega às posses. Então, ele fica vinculado àquilo e só vê aquilo. Mas, na medida que a consciência desperta e percebe, não, eu sou patrão, mas eu estou patrão. E eu vou ser um servidor do bem, ajudando aqueles que estão sob o meu comando. Eu tenho muitas posses, eu vou colocar isso a serviço do bem, do bom, do belo, da arte, da cultura, da tecnologia, da ciência, da felicidade, da saúde. Nenhum problema. Então, o problema é o apego. Há pessoas que têm pouca coisa, mas são super apegadas, Marcelo. Né? Se identificam com aquilo que pensam ter. Então, viver com desapego, trabalhar o desapego. Uma vez, um amigo meu aposentado na área da justiça, em São Paulo, ele é um escritor, tem alguns livros publicados na área jurídica, ele me narrou um fato que me chamou muita atenção, de alguns cidadãos que ocuparam altos cargos da justiça em São Paulo, se aposentaram,
mas até hoje vão ao recinto de trabalho deles, ao antigo recinto de trabalho, sentarem nas cadeiras que ocupavam, para se sentirem ali ainda naquela condição, naquele pedestal, naquela condição. E ele falou, Sandro, é impressionante. A necessidade. Eles têm uma necessidade de estar lá no prédio, rodeado de gente e tal. Eu pensei, vão desencarnar e vão continuar indo lá. Né? O Marcelo, sobre o apego, né? Dizem que a última frase de Albert Einstein no leito de morte foi: se houver outra vida, eu quero voltar ao encanador. Por que Einstein teria dito isso? Né? Porque de repente constrói-se tanta coisa sem valor e perde-se o melhor da festa. Eu já comentei que Einstein tinha o prazer de conversar com o jardineiro da mansão na qual ele ficou durante um tempo meio recluso, e ele ia para lá conversar com aquele homem que era livre. Hoje você ainda comentou comigo, numa conversa em sua casa, sobre a bênção da liberdade. Não existe felicidade sem liberdade. Então, o apego é a perda de algum tipo de liberdade. Nós nos apegamos a certas coisas, nos amarramos àquilo. Nos privamos de outras, de algumas bênçãos. É muito interessante, essa semana trabalhando na escola, e uma professora falou assim: Marcelo, você estuda tanto, qual a sua resposta para essas calamidades, essas atrocidades, desse crime bárbaro em São Paulo, da mulher esquartejou, não vai entrar em detalhes, que é um tipo de assunto que nos deixa com uma baixa frequência, mas temos que tratar. Eu falei justamente sobre apego, porque eu acho que a humanidade está ficando tão doente, de volta já vem falando isso, que vai perder a identidade de Deus, né? A pessoa fica tão apegada, eu tenho que trabalhar cada dia mais, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e às vezes não se dá conta. Quando se vê, já está tomado, não sei se posso dizer assim, pelo apego, o bem material, o poder, o status quo, né? Então eu estava pensando isso com a colega. Então o apego, então quanto mais desprendermos, aí já entra aqui que foi falado, que o autoconhecimento, né? Em busca da perfeição. O nosso tempo está acabando, né, meu irmão? Então, a frase final para a gente encerrar, Marcelo, do Evangelho, a palavra iluminada do Cristo: de que valerá ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, que possamos ganhar a alma, a vivência, a liberdade interna para viver em paz no mundo. Queremos agradecer mais um programa Encontros com a Vida, ao Cristo, ao Marcos Menezes, à GRTV. Nossos agradecimentos aos telespectadores e até o próximo programa.